Continuando o tema da live, o medo do futuro, do livro Ansiedade na Dose Certa, que ficamos preocupadas com o que vai acontecer o tempo todo, faz parte da nossa vida essa preocupação do futuro, o medo de errar, o medo de não conseguir realizar aqueles planos, o medo de não conseguir vencer, o medo de não conseguir fechar a meta, o medo da velhice, o medo que quem vai me amparar na velhice. Então, este medo que antecipamos irracional, porque ele não está acontecendo, e o corpo reage da maneira que sentimos este medo, não é? A gente pensa, vai logo a mente negativa, eu penso, eu passo a sentir, não é isso? Quando a gente analisa o que pensamos, pensa no que pensou, eu vou raciocinar e entender aquela situação que está acontecendo. Dá logo aquela angústia, o frio na barriga. Olá, Beth. E aí, você sabe do que tem medo? O medo do seu futuro? Qual é o medo que você tem? Hein, Raimundo, qual o medo que você tem do futuro? O medo de quê? A maneira que a gente vê as coisas, que eu acho que pode vir a acontecer, a gente cria um pânico, um desespero e trava. E não vai até lá. Até uma situação negativa que causou lá atrás, que aí eu vou fazer agora, me deparo com aquilo, aquela imagem ou aquela situação parecida, vou achar que vai acontecer o que aconteceu lá. Então fica no inconsciente aquele medo, só pensando porque eu não fiz, porque eu não consegui aquilo, fazer aquilo ali, porque eu fiz da maneira que fiz, porque foi aquilo que fez, não tem como voltar. E aí o medo de repetir aquilo, a pessoa também não vai fazer, com medo de repetir. Mas se vai acontecer, só vai saber fazendo. Não dá certas coisas, não tem como saber se nem fez ainda. Você nem está lá, você está no presente, você não está no futuro. Então o futuro, a gente projeta ele lá, o futuro como eu quero, e trago para o presente para fazer ele, criar toda essa estratégia, visualizo, crio esse mapa mental, esse mapa vem, eu coloco ele em prática, crio toda essa estratégia que eu quero que aconteça. Quando estiver acontecendo, eu vou estar no presente, mas ainda não estou lá. Mas eu preciso pensar como eu quero, né? Volto para realizar que tudo é por duas vezes, o que eu penso e o que eu faço. Nunca é por uma vez. Procure a não ser negativo naquilo que você está fazendo, mesmo achando que não vai dar certo. Sim, mas não vai dar certo por quê? Aí você analisa, realmente estou fazendo aquilo e não vai dar certo por isso, tenho clareza, ou eu só estou deduzindo? Porque dedução não é certeza. Para desenvolver essa capacidade de confiança e não ter medo de uma coisa que não está existindo, é só raciocinar pelo lado positivo, refaz aquilo ali e você muda. E também tem as crenças familiares. Quantos medos do hoje que passamos e passamos para nossos filhos, geração em geração, que os nossos filhos, e adotamos também o medo do outro.
As histórias que eram contadas no passado. Quantos pais contaram e contam histórias que ouviam de medo e a criança se apavora e fica com medo também? Então temos como de verdade que de verdade não tem nada, que foi uma história. E mesmo que aconteceu, não foi comigo, aconteceu com o outro, não é isso? Quantas vezes a gente, um vizinho, um amigo, ou na televisão, passa uma situação difícil e aí a gente acha que vai acontecer, nossa, eu não vou passar por ali, ou não sei o que, inventa coisa, mas se foi naquele momento, não está sendo agora. Não é uma situação, uma coisa que está ali te esperando as pessoas passarem para fazer aquilo. Não é. É uma coisa que aconteceu lá e não está acontecendo nada agora. Cada família tem a crença referente ao medo. Né? E aí, as histórias passadas de geração em geração, geralmente contada à noite, e era um Deus nos acuda para dormir. Né? À noite não se reunia e contava as histórias e as pessoas, e agora para dormir, não é? Sim? E o medo para dormir. Criava um medo de uma história que ali no quarto, no lugar que estava dormindo, não estava acontecendo. Mula sem cabeça, caipora. Eu morava próximo à fazenda de cacau e sempre ia pegar jaca, cacau. Um dia me perdi e quase não volto. Quando me dei conta, estava à venda a minha casa. Não entendi porque não encontrava o caminho. E não andei para longe. Deduzia que era a caipora que fez eu me perder. E não tinha ido sozinha. Foi muito rápido. Me dei conta que estava sozinha e perdida no meio da mata, que seria comida pela onça e nunca mais voltaria para casa. É assustador deparar-se com perigo imaginário e não sabe o que fazer. E isso pode ocasionar pânico e você nunca mais querer voltar àquele lugar ou associar sempre a situação imaginária a algo que aconteceu realmente. É de assombrar não conseguir levantar à noite sozinha, porque tudo é motivo de medo. Tanta criança tem medo de ir para o banheiro, tem medo de levantar, tem medo de sair de um lado para o outro à noite, tem que ir alguém para acompanhar, porque cria este medo. Você age no bom senso diante do que está acontecendo em sua vida? O bom senso faz você raciocinar diante da situação que está vivendo, mesmo que seja um apelo por socorro diante de uma insatisfação paterna devido à crença familiar e à própria crença. Acreditamos no que as pessoas falam, e isso na nossa mente, quando não se tem discernimento, pode causar grandes traumas. O medo insistente é irracional, trava devido à insegurança do que viveu no passado. Importante é seguir em frente. E você é capaz. Isso é do meu livro de ansiedade referente ao medo do futuro, o medo de não dar conta, o medo de fazer as coisas, o medo que trava ali e não tem como sair do lugar às vezes. É o medo de andar de avião, de metrô, sair de casa, que cria uma angústia que é doloroso, só quem sabe é quem passa. É assustador mesmo para quem passa, quem está vivendo aquilo ali. Mas, para vencer o medo, precisa enfrentar quando o medo é irracional. Precisa ressignificar aquela situação negativa, né, por positiva. Não é difícil. As pessoas podem achar que é difícil, assustador, simplesmente porque
aquela situação não é familiar. Quando eu passo a conhecer, passo a entender, passa a ser normal, o medo passa. O medo só não passa quando eu acho que aquilo é impossível eu dar conta, eu enfrentar aquele medo. O medo só não passa quando eu passo a acreditar que é verdade uma coisa que não é. E isso o quê? Eu não uso a inteligência emocional raciocinada. Quer dizer, é difícil pensar, raciocinar uma coisa que não está acontecendo? Mas para muita gente, sim, é apavorante. Ali não raciocina, só vê tudo pelo lado negativo. Tanto o próprio potencial, tanto as coisas que dão de fora. Não cria novos hábitos, não muda as situações, não muda a mente para que o medo vá embora. Cria no futuro uma expectativa futura negativa que leva à depressão, pode levar à depressão, porque não para de pensar naquilo. Eu tenho vários vídeos no YouTube sobre medo de barata, medo de elevador, medos, um monte de medo, e orientando, explicando e dando ali a forma de como sair do medo, vencer os medos. E as pessoas, nossa, vê que é só isso? Eu falei, é só isso. E a gente acha que não vai conseguir. Então, neste momento, quais são os seus medos? O que você está passando que está difícil de enfrentar? Está difícil de qualquer situação, mesmo particular, ali de sair de um relacionamento, de sair de um emprego, de tomar uma decisão. Tudo medo porque eu quero acertar. Só vai saber se aquilo ali vai dar certo fazendo. Se viu que não deu certo, refaz. Quantas vezes for necessário para não ficar sem tentar e entra num sofrimento que causa muitos danos. Então, para você vencer seus medos, você precisa enfrentá-lo, você precisa raciocinar, você precisa acolher seus medos, se familiarizar. Abraça seu medo, porque ele é seu, é você que está criando, você que, mesmo que sejam traumas que você viveu, passou, só que agora não está acontecendo, né? Não está existindo, porque não está acontecendo, mas o medo continua. A gente adota o medo do outro. Minha mãe foi infeliz no casamento, eu não quero saber de me casar, não quero saber de homem, achando que vai ser também infeliz. Mas quem disse? Você vai estar casada com o mesmo homem da sua mãe? Está casado com a mesma mulher? Meu casamento foi um fracasso, foi tudo isso, eu não vou me casar, eu vou ficar sozinho, sozinha. Mas você tá com a mesma pessoa? Então, o medo do futuro de se relacionar é a pior coisa. Fica a pessoa infeliz, com medo de amar e sofrer. Mas se nem foi, e é uma outra pessoa, então procure analisar a situação e enfrentar. Quer amar? Ame, viva. Se você viu que vai ser igual ao outro, você mude. Então você cria novos hábitos, você muda a sua mente. Se você vai entrar num relacionamento com a mesma mentalidade que estava no outro, pode repetir, sim.
Então precisa mudar essa forma de pensar para não entrar em um próximo relacionamento sofrendo. Para não criar, não achar que o futuro vai ser de sofrimento, tanto em tudo, é de trabalho, no relacionamento, em todas as áreas da sua vida. É num curso que escolhe de vestibular, achando que eu estou em dúvida e as coisas, não é, a pessoa não consegue pensar. É assustador? Sim, mas tudo tem saída, tudo passa, tudo é enfrentado, tudo é entendido, tudo é ali resolvido, tudo se resolve, tudo passa. Como disse Jesus, não tenha medo, eu estou com você. Então a falta de fé no meu potencial, a falta de fé em mim mesmo, a falta de fé de acreditar que não é religião, é no ser, me trava, me paralisa. Então acredite em você, acredite no seu potencial e arrase em tudo que você quer alcançar. Muito obrigada pela live, por estar aqui, por me dar coraçõezinho, por me seguirem, por prestar atenção. Muito obrigada. Estou à disposição para ajudá-lo no que for preciso, tá? Beijo no coração.